Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e estamos aqui trabalhando essa questão do dativo, a nossa segunda aula do quarto módulo aqui de grego intermediário. Muito bem, na última aula nós falamos sobre, entramos sobre a questão do dativo, ainda temos muito a falar sobre ele, mas eu quero lembrar você sobre aquela frase, né, que nós trabalhamos, aquela oração, né? Eu vou colocá-la em português aqui e adaptá-la um pouco, certo? Eu dou para elas a vida eterna. A vida eterna. Eu dou para elas a vida eterna. Ou eu lhes dou a vida eterna, como o Senhor Jesus falou, certo? Lembra que nós trabalhamos o verbo dou, ali com o verbo didomi, no grego. Coloquei um ponto aqui, desculpe. Eu dou para elas a vida eterna, didomi. Didomi autos. Certo? Didomi autos, se não me engano esse acento sim. Didomi autos, eu dou para elas. Muito bem. Dou é o verbo e para elas, no caso, quando você pergunta ao verbo, você pergunta quem dá algo, mas não só algo, Deus, quem dá algo para alguém. Esse algo, neste caso, é o objeto direto, que não tem uma preposição. Então, a vida eterna aqui será o objeto direto. Neste caso aqui, eu coloquei a frase como não na ordem canônica, né? Na verdade, se nós assim a colocássemos, seria eu dou a vida eterna para elas. Mas para você entender aqui, já colocamos e para elas, ou seja, quem dá algo para alguém. E para alguém aqui será então o objeto indireto. Ou seja, é um objeto que tem a preposição aqui para, é aquele que recebe esse objeto aqui, né? A vida eterna para elas. Então, neste caso, a vida eterna será aquela, para elas vai ser aquilo que recebe, né? Esse elas aqui, ou autos aqui, certo? Para elas, ou eu lhes dou a vida eterna, enfim, essa questão aqui vai ser justamente aqueles que recebem. Recebem o quê? Eles recebem a vida eterna. O objeto indireto geralmente recebe o que o objeto direto, recebe, na verdade, o objeto direto. O objeto indireto geralmente é aquele que recebe o objeto direto. Então, a vida eterna é entregue, a vida eterna, o objeto direto, é entregue para as ovelhas, ou para elas. Então, esse para elas é o objeto indireto, ou seja, aquele que recebe o objeto direto, que é entregue, na verdade, que é dado, neste caso aí, pelo sujeito, o pronome eu aqui. Tudo isso para mostrar qual é essa relação aí que a gente está querendo mostrar. Por que tudo isso? Porque no grego não existe, ou não é que não existe, né? Mas o objeto indireto no grego ele não vai ser encontrado pela preposição, certo? O objeto indireto no grego vai ser encontrado pelo caso, e no caso aqui é o caso dativo. Especificando aqui para o que você está tentando aí entender. No grego, nós não temos uma preposição para trabalhar toda a questão do objeto indireto. No português, nós encontramos o objeto indireto a partir da preposição, ou algo que assim o valha. No grego, a forma de acharmos o objeto indireto é com o caso. No caso, o caso dativo. Então, didomi autos zoen aiono, como nós tínhamos lá, o autos aqui é o dativo e ele não tem uma preposição aqui antes que me indique que ele é um objeto indireto, apesar de ele ser um objeto indireto.
Então, por isso, a gente não pode simplesmente memorizar o objeto indireto como aquele que recebe a preposição, porque no grego não vai ter essa preposição, ou pelo menos na maioria das vezes não. Então, para eu achar o objeto indireto no grego, eu tenho que me valer do caso, e no caso aí, nesse exemplo, o caso dativo. Então, tudo isso só para você entender. Como é que então a gente vai entender que é um objeto indireto? Vai ser aquele que recebe o objeto direto. O objeto direto é dado para alguém, ou ele é entregue para alguém. Algo que é feito com o objeto é entregue, é recebido por alguém. O ato ali do objeto é entregue para alguma pessoa, de alguma forma. E esse que recebe, no final das contas, é o objeto indireto, certo? Tendo feito essa explicação, ela vai ficar um pouco mais clara aí nas próximas explicações, nas próximas aulas, mas eu já quero lhe ajudar a entender esse processo todo aí, para a gente poder seguir aqui na explicação do dativo, certo? Muito bem. Vamos aqui para a questão dos 8 casos. Lembra que nós falamos que existe todo um sistema de 8 casos e um sistema de 5 casos. O sistema de 5 casos e o sistema de 8 casos são sistemas utilizados por gramáticos do Novo Testamento, do grego do Novo Testamento, para explicar os fenômenos linguísticos dos substantivos, especificamente as formas diferentes dos substantivos. Eles olham ali para aquelas formas diferentes que os substantivos têm e eles têm que classificá-los de alguma forma, porque eles não são obviamente todos iguais. Então eles vão classificá-los como? Eles vão classificá-los pela forma que eles têm, diferente dos outros. Então um tem o sigma final, o outro não tem. Como é que ele vai classificar tudo isso? Então os gramáticos vão analisar pela forma ou vai ser pela função que eles exercem na frase. Então uns exercem essa função. O dativo tem a função de objeto indireto. O genitivo tem uma ideia lá de posse, mas ele tem uma ideia também como objeto direto. Às vezes ele aparece como até o sujeito. E aí, né? E aí, se nós quiséssemos colocar o genitivo como, aliás, o caso como uma função, nós teríamos infinitas funções aí que os casos podem trabalhar dentro da frase. De qualquer forma, a gente precisa trabalhar e explicar como é que os que trabalham com o sistema de 8 casos, por exemplo, gostariam de explicar o dativo nesse ponto, certo? Então, só para trazer aqui isso tudo para trazer uma recapitulação do que nós já falamos sobre os sistemas de 5 casos e o sistema de 8 casos, e fazer uma breve comparação aqui entre os dois, tá? Nós temos aqui o sistema de 5 casos, ele tem o nominativo, que é o caso que nós já trabalhamos, e o sistema de 8 casos também tem o nominativo. Neste caso, o nominativo no sistema de 5 e de 8 casos vai se referir ao mesmo caso, ou seja, ele vai ter a mesma, o que é nominativo no sistema de 8 casos, também é nominativo no sistema de 5 casos, certo? Ambos são nominativos e eles têm a mesma função, ou seja, os substantivos são denominados nominativo nessas duas formas, nesses dois sistemas aí. Já quando a gente chega no genitivo, no sistema de 5 casos, que prefere indicar que os casos dizem respeito à forma, e o sistema de 8 casos vai dizer que os casos dizem respeito à função. Tendo explicado isso, o genitivo no sistema de 5 casos, ele abarca uma amplitude de funções diferentes, na verdade, que o sistema de 8 casos vai dizer, não. Essa forma genitiva pode ser de fato genitivo, mas existe um outro caso, o sistema de 8 casos vai dizer. Existe o caso ablativo, que vai lá trazer a ideia de separação e todas as outras questões que a gente já apresentou. Então ele vai dizer, genitivo é uma coisa e ablativo é outra. O sistema de 5 casos vai dizer, não, ablativo e genitivo é tudo genitivo para o sistema de 8 casos.
para o sistema de 5 casos. Para o sistema de 8 casos, não. Ele vê uma função diferente dentro do genitivo e ele vai dizer, não, essa função aqui é um caso inteiro, totalmente diferente do genitivo, certo? E aí a gente entra no dativo. O dativo para o sistema de 8 casos, porque ele é forma, então, por exemplo, na segunda declinação nós temos geralmente um iota, né? A função do iota geralmente tem uma ideia de dativo. Já o sistema de função aqui, ou seja, trabalha mais a questão de função, o sistema de 8 casos vai dizer, não, dativo é uma coisa, locativo é outra coisa e o instrumental é outra coisa totalmente diferente, ou seja, outro caso. Todo isso aqui é um caso. Caso dativo, caso locativo, caso instrumental. O dativo, o sistema de 5 casos vai dizer, não, tudo isso aqui é um caso só, é o caso dativo. É o caso que tem, por exemplo, essa forma aqui na segunda declinação e as outras formas também nas outras declinações. Então, ele enfatiza a função em detrimento da forma. A forma pode ser a mesma, mas como ele tem funções diferentes, são casos diferentes. O dativo vai dizer, não existe caso locativo, caso instrumental. É tudo dativo com uma função de locativo ou função instrumental. Enfim, os outros casos não têm essa dificuldade. O acusativo para o sistema de 5 casos é o acusativo para o sistema de 8 casos também. O vocativo para o sistema de 5 casos também é o vocativo no sistema de 8 casos. Não tem essa discrepância aí, como no caso do genitivo e do dativo, certo? Só para você entender essa diferença aí de 5 casos e 8 casos. Cada um desses pontos aqui, dativo, é uma função, certo? A função aí a gente vai falar especificamente, não quero entrar nesse mérito agora. O locativo é um outro caso, então contraz a ideia lá de localidade, um lugar específico, então isso é um caso diferente, um caso diferente vai dizer o sistema de 8 casos, aqueles gramáticos que assim o seguem. Quando tem uma função instrumental ali de meio e tal, então isso é um outro caso, é o caso instrumental. E você vai, se você estuda um pouco mais de línguas, especialmente as clássicas, né, por exemplo, a língua latina, o latim, ele tem mais casos, né? Ele tem um ablativo, por exemplo. No caso do grego, vai depender do gramático aí. Como nós preferimos entender, seguindo Daniel Wallace nesse ponto, preferimos entender, eu prefiro, que entender os casos como uma questão de forma realmente. Então, seguindo assim o Daniel Wallace, não porque é o Daniel Wallace, mas porque assim eu prefiro entender, os 5 casos seriam a forma mais apropriada de explicar aí os substantivos, os adjetivos, enfim, as declinações, os nomes assim declinados no grego. Mas é bom que você entenda, já que você está estudando, se você chegou até aqui, né, no 4º módulo, isso quer dizer que você tem se interessado muito pela gramática do grego do Novo Testamento. Dessa forma, é importante que você, então, entenda essas diferenciações, porque você vai estudar, por exemplo, com gramáticos como Robertson, que é uma gramática excepcional, uma gramática clássica, no sentido de que ela foi um marco todo para uma erudição neotestamentária. E você não pode desprezar Robertson, você não pode desprezar Dana e Mente, que é um outro gramático, a gente vai já falar deles, escrito por esses 2 autores. Você não pode, e a gente poderia falar de outros gramáticos aqui, mas você não pode desprezá-los, assim como você não pode desprezar Daniel Wallace. Você precisa olhar para esses autores, né, para esses gramáticos, como homens que fizeram marcos. É claro que eles depois deles vieram outros estudiosos, outros eruditos, que acabaram acrescentando ao estudo do Novo Testamento, mas eles foram marcos. E como eu estou falando aqui, Robertson e Dana e Mente, e outros também, Funk, não estou certo se Funk também era 8 casos, mas eu sei que Robertson sim, creio que Dana e Mente também, Robertson tenho certeza, eles seguem o sistema de 8 casos.
Seguindo assim o sistema de 8 casos, como é que a gente pode desprezá-los? Claro que não. Às vezes é até bom estudá-los para ver a forma como eles explicavam aquelas diferenciações. Às vezes nos ajuda sim. A gente não pode, e aqui é um toque que a gente precisa ter quando a gente vai estudar a gramática do Novo Testamento, ou qualquer outro estudo, né? É pegar aquilo que eu não concordo com o autor e simplesmente achar que aquele autor é totalmente desnecessário para mim. Não, porque eu discordo dele, ele tem um ponto ali diferente e tal, e então eu não quero mais ler. Peraí, esse é um autor que tem uma referência, é uma referência no seu campo de estudo. É claro que ele não vai ser referência, porque não é porque ele seja referência que ele seja inalcançável, que ele seja intocável. Claro que não, mas ele precisa, o fato de ele ser uma referência precisa ser algo respeitado, certo? Então, falo então do sistema de 5 casos e do sistema de 8 casos, para que quando você for ler Robertson, você não estranhe, mas ele está falando aqui do instrumental. Que instrumental? Eu nunca ouvi falar disso. Ouviu? Você ouviu quando o professor estava lá ensinando sobre o sistema de 5 casos e o sistema de 8 casos. Não quer dizer que você precisa concordar com ele, mas você precisa saber dialogar com esses autores para entender aquilo que eles estão falando, certo? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos ver aqui sobre o que falou os autores, né, Dana e Mente, o que eles falaram sobre essa questão aí do dativo. Os casos, e aí eles vão dizer dativo, locativo e instrumental, lembra que são 3 casos diferentes para o sistema de 8 casos. Para o sistema de 5 casos, tudo isso aqui é um caso só, é dativo, certo? Para os 5 casos, lembre. Para os 8 casos, não. Como o Dana e Mente aqui vão falar, é uma gramática um pouco mais antiga, mas dativo, locativo e instrumental são casos diferentes, certo? Mas o que ele vai dizer? São todos representados pela mesma forma. Então, eles entendem. Todos esses, eles vão dizer, têm a mesma forma. É uma forma que eles vão chamar de inflexional. Ou seja, o dativo tem o mesmo formato do locativo, que tem o mesmo formato do instrumental. Eles têm a mesma forma, mas como eles têm funções diferentes, o sistema de 8 casos vai dizer, eles são casos diferentes, porque eles têm funções diferentes, certo? Muito bem. Mas a diferença de função, eles vão dizer, apesar de entenderem que a forma é a mesma, ele vai dizer, a diferença de função é muito clara. Muito mais até que a distinção entre o ablativo e o genitivo. Então, o sistema de 8 casos também divide o genitivo em genitivo e ablativo. Mas aí o Dana e Mente vão dizer, mas no caso aqui do dativo, locativo e instrumental são mais fáceis de discernir entre o outro caso lá, o genitivo e o ablativo. Eles são tão claros, tão óbvios, assim, a função que eles estão trazendo se torna tão clara ali no texto que a gente, que se tornam bem mais claras, mais fáceis de serem notadas do que a diferença entre o genitivo e o ablativo, que também tem a mesma forma para o sistema de 8 casos, certo? Essa citação aqui foi tirada também do livro do Daniel Wallace, quando ele trata ali na sua introdução do dativo. Isso não significa que seja sempre fácil identificar um caso, no caso, o caso dativo, certo? O caso dativo no sistema de 8 casos. Mesmo no sistema de 8 casos, nem sempre é fácil, sim, encontrar, entender e identificar um tipo de dativo. Haverá, inclusive, situações em que o mesmo caso terá 2 funções, e aí é que pega o negócio, né? Como se diz, 2 funções para o mesmo caso. Então, o sistema de 8 casos, ele não consegue suportar isso, pois isso envolveria 2 casos. Já que no sistema de 8 casos, o caso diz respeito à função, então, quando aqui eu tenho uma palavra que tem uma função, 2 funções diferentes na mesma palavra, ela então é um dativo e um acusativo, ela é um dativo e um instrumental ao mesmo tempo, ela é um instrumental e um locativo ao mesmo tempo, enfim,
o sistema de 8 casos não consegue suportar essa estrutura exatamente porque ele diz, não, o sistema de casos é aquele que diz que função, que caso diz respeito à função, mas não. Se ele diz que caso diz respeito à função, se nós temos duas funções diferentes, nós não podemos ter dois casos diferentes numa mesma palavra, isso é insustentável, enfim. Só para mostrar aí uma certa incoerência no sistema de 8 casos, já que há casos, né, há pontos, exemplos no Novo Testamento de dois casos, de duas funções em uma mesma palavra. Dessa forma, a definição de caso, sendo uma questão de função e não de forma, pode ser algo tão rígido que chega até a excluir parte do significado do que o autor quis transmitir. Ou seja, o sistema de 8 casos, o que segue o sistema de 8 casos, vai olhar para aquela expressão em que duas funções estão sendo trazidas na mesma palavra e eles vão dizer, não pode. Tanto não pode que, na verdade, o que nós temos aí é uma função só. Então, na verdade, se ele toma essa atitude, esse pensamento, então é como se ele estivesse tirando um significado, uma função do que o autor quis dizer, porque o autor quis dizer duas, mas ele não consegue suportar, o sistema dele de casos não consegue suportar duas funções, né? Dois casos na mesma palavra. Então, o que o Daniel Wallace vai dizer, ele vai chegar até a excluir parte do significado do que o autor quis transmitir para manter o seu sistema de 8 casos, certo? Então, isso é um pouco complexo. E para uma língua não é bem a melhor forma de a gente explicá-la assim a partir do sistema de 8 casos. Pegando mais uma vez o nosso exemplo aqui, né, eu lhes dou a vida eterna, kagodidomi autois zoen aionion. O verdadeiro dativo nesse sistema, então, no sistema de 8 casos, certo? Ou também, eu chamei aqui de verdadeiro dativo, mas às vezes ele é chamado de dativo puro, certo? Não gosto muito dessa ideia de dativo puro, não gosto, é meio estranho para mim, mas enfim, dativo puro, por conta no inglês é pure dative. Só para você entender aí porque que você viu uma tradução diferente, você poder identificar. O verdadeiro dativo nesse sistema é usado. O que é esse verdadeiro dativo? Não expliquei, né? Lembra que no sistema de 8 casos, o sistema de 5 casos diz que é dativo. Temos esse caso. O sistema de 8 casos vai dizer, não, nós temos dativo, instrumental e locativo. Certo? Então, no sistema de 8 casos, o que o dativo, aquele que é realmente dativo, né? Ou seja, que é o dativo puro, ou o verdadeiro dativo para o sistema de 8 casos, o que o dativo de 8 casos, qual o significado, o sentido dele, qual a função dele? Então, o verdadeiro dativo nesse sistema é usado para designar a pessoa que é mais remotamente interessada. O que é a pessoa mais remotamente interessada? É aquela que vai receber o objeto, né? Que vai receber o objeto direto. Então, para a gente não trabalhar aqui somente com a ideia de preposição, porque a gente não vai ver uma preposição para identificar um objeto indireto no grego, a gente pega pela pessoa que é mais remotamente interessada, ou seja, a pessoa talvez mais primariamente interessada aí sendo falada é o eu, né? A primeira pessoa, é o sujeito. No caso, eu dou, então é o objeto e vai existir mais uma outra pessoa, uma outra coisa, um recipiente que vai aí receber esse objeto direto, que vai ser o objeto indireto. Quem é essa pessoa mais remotamente interessada? Será então o autóis aqui, certo? O lhes dou, ou seja, aquele que recebe o objeto direto. Assim é o caso do interesse pessoal, ou seja, eu fiz algo para alguém, eu dou a vida eterna para as ovelhas. Então esse para as ovelhas é o interesse, eu dei para elas. É a pessoa aqui com quem eu me interesso para entregar o meu objeto. Então aponta para a pessoa para ou por quem algo é feito, certo? Eu faço algo para alguém, eu fiz algo por alguém. Então isso vai ser a ideia aí do objeto direto.
dentro do sistema de 8 casos, o puro dativo, ou dativo verdadeiro dativo, vai ter essa ideia. Isso não significa que o dativo não esteja relacionado a coisas. Então, a gente está falando aqui de pessoas, mas e quando se referir a coisas, né? Coisas que recebem outras coisas, e há vários exemplos de coisas, ou seja, objetos recebendo o dativo. Quando isso acontece, o Wallace vai dizer, há uma força referencial em vista, ou seja, referencial. É como se aquela coisa, ela personificadamente recebesse ainda aquele objeto, certo? Então, eu fiz um orçamento para a mesa. Eu fiz um orçamento para a mesa não é uma pessoa, mas ela é aquela que recebe aquele orçamento, né? Eu fiz com o propósito de melhorar a mesa. Então, eu fiz um orçamento para a mesa, com respeito à mesa, o interesse, aí eu fiz algo interessado nessa coisa. Então, a minha referência do objeto é com relação à mesa. Embora seja uma coisa, ela assim recebe esse objeto, certo? Então, ela tem esse ponto aí referencial. Só um toque aí, porque a gente vai falar ainda várias vezes sobre transitividade, sobre objeto direto, objeto indireto, enfim. Então, só para você ter em mente aí o que é que a gente quer trabalhar, certo? Então, que Deus nos abençoe. A gente vai ficar por aqui agora com o sistema de 8 casos. Na próxima aula, vamos tratar aí sobre o dativo dentro do sistema de 5 casos, trabalhando melhor sua semântica, sua função, ok? Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!